Paz do Senhor, irmãos. Que bom que nós estamos aqui, mais uma vez conectados. Fico muito feliz que o Senhor tenha preparado esta ferramenta para nós, mesmo à distância, estarmos juntos e podermos, com o mesmo objetivo, cada um no seu lar, adorar o nome do Senhor, não é? Eu quero te convidar agora a abrir a sua Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Diz assim o texto: Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Esse texto relata uma história que muitos já estão familiarizados, já estão acostumados a ouvir. Fala do primeiro rei de Israel, Saul. Saul, aqui nesse texto, ele recebeu uma missão extremamente importante do Senhor. Ele deveria ir até os amalequitas e exterminar aquele povo, porque os amalequitas não haviam sido muito generosos. Era um povo cruel, eles não tinham piedade. Onde eles chegavam, eles matavam de forma cruel. Então, Deus deu uma missão para Saul, para que ele fosse até os amalequitas e terminasse com tudo, que tivesse vida ali. Assim que Saul recebeu essa missão, essa ordem de Deus, ele pegou todo o exército e foi até os amalequitas. No primeiro momento, ele obedeceu à voz do Senhor. Mas quando Saul chegou ao seu destino, diz a Bíblia, diz o texto, que ele deixou vivo o rei. Ele poderia fazer isso? Não. Era essa a ordem de Deus? Não, não era essa a ordem de Deus. Saul desobedeceu ao Senhor. E aí eu quero pensar com vocês algumas coisas sobre a obediência. Eu quero te chamar a pensar um pouco sobre a obediência e como que Deus lida com os corações que são tentados a negociar a obediência. Nós vamos ver que a primeira lição que nós aprendemos com esse texto é que não é o que eu avalio como desprezível que eu devo abandonar, mas tudo o que Deus mandar. Não é o que eu penso ou o que você pensa que isso não dá para fazer, isso é desprezível, isso aqui é inútil. Não o que eu penso ou você pensa, mas o que Deus mandar eu abandonar. Diz o texto que Saul poupou o rei Agag, que era o rei dos amalequitas, assim como o melhor das ovelhas e bois e dos animais gordos, os cordeiros e tudo que era bom. Era bom para quem? Para Saul. Ele viu que os animais não tinham defeitos, eram gordos, ele viu que poderia render alguma coisa, ele poupou. Só que Deus havia mandado exterminar. Era uma ordem do Senhor. E muitas vezes nós nos pegamos assim também. Talvez não, né? Talvez seja uma coisa tão pequeno. Mas quando Deus coloca uma exigência para nós, é porque Ele nos ama. Não é porque Deus é injusto, mas porque Ele nos ama. Saul não entendia. Quando ele deixou o rei Agag vivo, talvez ele tenha pensado que ele poderia ser misericordioso. Talvez é isso que você pense. Mas os estudiosos dizem, nos livros históricos, dizem que Agag,
Ele era muito rico porque ele era um rei, ele tinha outros micronações, não é? Então, Saul, quando viu a possibilidade de ganhar algum dinheiro com a vida daquele rei, ele o manteve vivo. Então, Deus não era injusto, ele queria, na verdade, poupar o povo, porque quando ele manteve Agag vivo, quando nós vamos para o livro de Esther, nós vamos achar lá, nos capítulos, nós vamos ver um homem chamado Amã. Diz o texto que Amã era um agagita. O que isso quer dizer? Descendente de Agag. Então, Deus, ele vê lá na frente o que nós não podemos ver, que nós não temos a possibilidade de enxergar. O Senhor faz, ele coloca a ordem, ele coloca a regra, porque ele nos ama, ele é protetor. A mesma coisa nós fazemos quando nós temos filhos pequenos, por exemplo. Quando eu digo, não mexe aqui, você não pode pegar aqui, coloca um portãozinho, coloca um cercadinho para que ele não passe por lado de lá. Na verdade, eu estou fazendo isso porque eu sou ruim? Você que é mãe, você que é pai, está fazendo isso por ruindade? Não, mas por proteção, porque você sabe que do lado de lá tem um perigo para o seu filho. A mesma coisa é o Senhor faz conosco. Então, a obediência, né, que ele quer conosco é porque quando nós obedecemos, nós estamos sendo protegidos. Ele sabe, o Senhor sabe que a longo prazo aquilo que você vai desobedecer pode te trazer aborrecimentos. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Então, quando o Senhor fala para nós, quando eu digo, não é o que você avalia, né, como desprezível, mas tudo que o Senhor mandar foi totalmente contrário ao que Saul fez. Ele viu que era bom os animais e ele poupou. Mas nós temos que fazer, mesmo quando nós não concordamos, nós não entendemos, nós temos que obedecer. Se o Senhor mandou, faça. Se o Senhor disse, obedeça, obedeça. Quando o Senhor diz, honra o teu pai e a tua mãe, por que ele diz isso? Porque vai proteger a família e nós vamos aprender o quê? A honrar, a obedecer, a ser submisso às autoridades na nossa vida. Quando ele diz assim, não cobiça, né? Você não deve cobiçar o seu irmão, não deve cobiçar o que o outro tem. O que nós aprendemos? Por que nós temos esse princípio? Porque quando eu não cobiço, eu aprendo a ser contente com o que eu tenho. Então, não é o que você avalia como bom, mas o que o Senhor manda. Amar o próximo. Não é quando eu amo o próximo. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo a solidariedade, eu aprendo a me colocar no lugar do outro, não é? Então, não é o que eu avalio como desprezível que eu devo abandonar, mas o que o Senhor manda que nós devemos abandonar. Segunda coisa que nós aprendemos com esse texto está no versículo 11. A desobediência é fruto de algo mais profundo. Quando nós lemos o versículo 11, 3 palavras me saltaram aos olhos. 3 palavras. Diz assim, ó. Deus chama Samuel e conta para Samuel o que estava acontecendo. Deus revela o coração de Saul ali. Deus diz assim para Samuel: Saul deixou de me seguir, primeira palavra, seguir, e não executou, segunda palavra, as minhas palavras. Terceira, deixou de me seguir, não executou as minhas palavras. Essas 3 palavras me saltam aos olhos, porque Deus aqui revela o coração de Saul para nós, mas nós não somos tão diferentes assim de Saul. Muitas vezes nós relutamos em obedecer às ordens, à vontade do Senhor. Muitas vezes. E o que eu vejo aqui nesse texto, que a gente fica abismado, deixou de seguir. Antes que ele desobedecesse a ordem do Senhor, ele primeiro deixou de seguir o Senhor. Olha a ordem das palavras, seguir,
não executou o quê? As palavras. Então, quando você reluta a obedecer à vontade do Senhor e quando você desobedece à vontade do Senhor, de fato, você já abandonou. Você já deixou de segui-lo. Porque é o texto que fala, não sou eu que estou dizendo, é o próprio texto. Como é corrupto o nosso coração, como o nosso coração tem tendência a se iludir, pensando que nós somos alguma coisa ou que nós podemos alguma coisa. Então, todos os dias nós precisamos que o Senhor venha e nos mostre, o Espírito Santo mostre, nos revele, né, que nós não somos nada, que nós precisamos de Jesus para nos mantermos obedientes à sua palavra. Nós precisamos tomar a nossa cruz para seguir a Jesus. Porque, olha só, seguir, eu quero que você guarde isso, seguir, executar as palavras. Quando você deixa de seguir, você deixa de obedecer. Então, siga a Jesus para que você consiga obedecer às palavras dele. Essa é uma da verdade. A segunda verdade. A próxima que nós vemos com esse texto está no versículo 13, quando nós vemos que obedecer parcialmente é o mesmo que desobedecer. Ah, mas eu fiz o que o Senhor falou. Foi exatamente isso que Saul disse. Quando Samuel chegou perto dele, ele disse assim: bendito sejas tu, bendito do Senhor sejas tu. Eu já executei. Olha só que cara de pau. Já executei a palavra do Senhor. E eu fico imaginando Saul falando que tinha executado, Samuel olhando para ele, ele falando, e de repente lá no fundinho aparece o quê? Mé. Ou então, da vaca. Ele está falando, mas eu executei. E os animais fazem barulho. Isso deixa a gente perplexo, porque é uma verdade. Obedecer parcialmente é desobedecer. Não se iluda. Não se iluda. Mas eu estou fazendo o que Deus eu estou fazendo o que Deus mandou eu fazer. Você está fazendo o que Deus te mandou você fazer? Mas o Senhor pergunta para você assim: você está fazendo? E o que é esse balido aí que eu estou ouvindo na sua casa? Que mugido é esse que eu estou ouvindo na sua casa? Você está obedecendo parcialmente, é o mesmo que desobedecer. Você diz que obedece ao Senhor, mas que palavras são essas que são proferidas na sua casa? Você diz que obedece ao Senhor, mas e a desonestidade que é prática do seu dia a dia? Você diz que obedece ao Senhor e seu amor ao próximo que o Senhor não está vendo? Você diz que ama ao Senhor, mas deixou de segui-lo. Por isso que você não consegue praticar a palavra, porque você já deixou de segui-lo. Mas eu faço o que está todo mundo fazendo. É só uma coisinha. O certo é inegociável. É inegociável com o Senhor. O Senhor não negocia obediência com ninguém. O errado vai ser sempre errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o certo vai ser sempre certo, mesmo que ninguém faça. É inegociável, inegociável. Quando você deixa de seguir a Jesus, infelizmente, você passa a fazer a sua própria vontade e não a vontade do Senhor. Quando você deixa de obedecer a palavra do Senhor, as ordens do Senhor, você passa a fazer a sua própria vontade, e a sua própria vontade com certeza será um fracasso. Não vai ser lá na frente abençoado pelo Senhor. Infelizmente, essa é a verdade. Sabe aquela frase? Todo mundo está fazendo,
E aí a nossa mãe diz assim, mas você não é todo mundo? É isso, todo mundo está fazendo, mas você não é todo mundo. Você é diferente, você é escolhido do Senhor, você é filho do Senhor, você é filha, você é geração eleita. Você tem que levar o brilho, você tem que levar o perfume. Você é diferente, não é porque todo mundo está fazendo que você vai fazer, porque obedecer parcialmente é desobedecer. O certo é inegociável com o Senhor. É inegociável. Preste atenção no que você está fazendo. Toma a sua cruz para seguir a Jesus. Observe qual é a vontade do Senhor. No capítulo 15, quando nós vamos ler o capítulo 15, logo no início, Samuel diz assim para Saul: atenta para as palavras do Senhor. Atenta. Eu digo a mesma coisa para você, atenta para as palavras, atenta para o que o Senhor quer te dizer nesta noite, abra os seus ouvidos, abra o seu coração e observe, o Senhor está nos trazendo nesses dias de isolamento social para uma auditoria. Sabe o que é uma auditoria? A auditoria é quando o contador vai para uma empresa e ele vai examinar minuciosamente as atividades executadas naquela determinada empresa. E ele vai avaliar se as atividades executadas estão sendo executadas mediante a lei, perante a lei, corretamente. É isso que o Senhor tem feito conosco nesses últimos dias. Temos sido levados para uma auditoria. O Senhor quer que nós mesmos avaliemos as nossas vidas. E assim que avaliarmos as nossas vidas, percebemos se as atividades que temos executado estão sendo executadas de acordo com o que foi planejado com a lei do Senhor. E a partir dessa auditoria, nós possamos calibrar os nossos corações com o Espírito Santo. Aleluia! Observe a sua vida, porque obedecer parcialmente é desobedecer. Outra verdade que nós aprendemos com esse texto: a boca desconectada do coração é hipocrisia. Está no versículo 22 e versículo 23, quando diz assim: por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua voz? O Saul chegou, né, com o rei Agag vivo, que não era para estar vivo, e com os animais vivos que ele achou que fosse bom. E quando ele trouxe aqueles animais, ele ainda disse assim: é para oferecerem sacrifícios ao Senhor. A ideia de Saul era que os animais fossem utilizados para serem sacrificados ao Senhor. E o que nós aprendemos aqui, que a boca desconectada com o coração, querido, é hipocrisia, não adianta nada prestarmos cultos ao Senhor se o desejo do nosso coração não for seguir e agradar ao Senhor. Porque a adoração sem obediência, guarda isso que eu vou te falar, a adoração sem obediência é hipocrisia. É apenas uma religiosidade. O próprio Jesus disse isso, citando o profeta Isaías: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. De nada adianta. A intenção, olha, talvez você leia o texto e fale assim: mas a intenção era boa. Eles trouxeram para serem sacrificados, eles iam adorar. Não. Se o seu coração, se o que você fala, ele estava dizendo que era para sacrificar, mas o coração dele, na verdade, não era isso. Então, se a sua boca não está conectada com o seu coração, é pura hipocrisia, não é isso que o Senhor espera de nós. Lá
a primeira carta que Paulo escreveu aos irmãos da igreja de Corinto, ele diz assim: olha, quando o Senhor vier, ele vai trazer as coisas ocultas das luz, né? Luz, as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os motivos dos corações. Então, o meu conselho para você é que tudo que você fizer, a sua adoração, o que você falar, esteja conectado com o seu coração. Porque se você não fizer, se não for conectado com o que está no seu coração, é hipocrisia. E um dia o Senhor virá e trará luz e manifestará os motivos dos corações. As motivações serão reveladas. Então não adianta você fazer porque você acha bonito. Não adianta você falar porque você acha bonito. Não adianta. Não adianta você estudar para falar bonito se não é do seu coração. Você precisa adorar com o coração. Você precisa adorar querendo que o nome do Senhor seja exaltado. De verdade. Mas que a gente não só cante, mas que a obediência, não só adore, não só cante, mas que a obediência, através das suas práticas diárias, possam agradar ao Senhor e demonstrar todo o seu amor para Ele. E assim que nunca você, nem eu, nunca sejamos rejeitados por Ele, mas possamos ser encontrados pelo Senhor como verdadeiros adoradores. Aleluia. Aproveite esse momento, aproveita, querida, esse momento de isolamento social que nós estamos vivendo. E nós fomos obrigados a desacelerar. Todos nós que tínhamos uma vida corrida, precisamos desacelerar e de uma forma obrigatória. Então, agora que você desacelerou, preste atenção, se volte para você mesmo, se avalie um pouco e pense, veja como é que tem se comportado o seu coração. Será que você tem tentado negociar a obediência com o Senhor? A obediência é um teste se você ama o Senhor. Jesus disse assim, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Se você ama o Senhor, você obedece. Se você obedece, você demonstra que o ama. Querida, meu desejo é que com essa quarentena, com tudo que nós temos vivido, quando tudo isso passar, que o Senhor levante na nossa nação brasileira homens e mulheres obedientes à palavra do Senhor. Homens e mulheres que amem ao Senhor, que as palavras proferidas sejam conectadas com o coração, sem hipocrisia. Para finalizar, eu quero que você guarde 3 palavras que eu vou dizer. Dr. David Merck é um teólogo que não é brasileiro, escreveu um livro sobre aconselhamentos e ele diz que a obediência bíblica deve ter 3 Is. Por quê? Porque a obediência deve ser inteira, porque você deve obedecer tudo o que o Senhor falar. Não é como Saul, ele obedeceu parcialmente é desobediência, mas deve ser 3 Is. Primeiro I, inteira. Segundo I, interna, porque tem que ser de coração, não adianta ser só de boca. E terceiro I, imediata, é agora. Pare de procrastinar. Não é amanhã, não é quando eu for mais velho, é quando eu tiver tempo, não é agora. Guarde isso, 3 Is, inteira, interna, imediata. Deus te abençoe.
As pessoas dizem que é impossível obedecer a Deus, é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre